Olá, professores e professoras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do curso sobre alfabetização e letramento matemático. Dessa vez, vamos falar sobre os significados dos números e das operações. Barnabé, conta pra gente, por que é tão importante aprender sobre os diferentes significados de números? Então, Flávia, na grande questão sobre os números está no fato de que eles foram inventados para comunicar algo, para levar uma informação para alguém. Assim, cada número comunica uma informação diferente de acordo com o contexto em que ele está inserido. Por exemplo, o CPF de uma pessoa é um número que comunica um código específico. O significado que esse número carrega consigo é o de código, assim como o número de telefone ou o código de área de cada região, o famoso DDD. Se estamos trabalhando com a contagem de elementos, aí o contexto é de quantificação, ou seja, um número representando uma determinada quantidade, fruto de uma contagem. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho 6 cartas produto ao final da partida do piquenique. Pensando ainda no contexto do jogo, mas na organização das jogadas, temos uma relação de ordem indicando quem é o primeiro a jogar, o segundo a jogar, o terceiro. E ainda no piquenique, temos a identificação de um sistema monetário, que é específico do jogo, as Américas, que indica uma medida, que é, na verdade, outro contexto numérico. É curioso isso, porque dificilmente as pessoas conseguem enxergar o sistema monetário enquanto uma grandeza. Mas podemos ter diferentes preços indicados nesta ou naquela moeda. Como no Brasil o uso do real enquanto moeda vigente é muito difundido, a gente não percebe que esses preços podem ser dados em outras moedas. Assim como uma medida de comprimento pode estar em centímetros ou metros. Legal isso que você falou, Barnabé, porque as cidades com maior proximidade das fronteiras com outros países acabam tendo um fluxo de outras moedas na vida em sociedade, o que gera uma percepção diferente sobre entender determinada moeda enquanto unidade de medida para o sistema monetário e entender que o real é mais uma dessas muitas moedas produzidas pelo mundo. Agora, falando sobre educação financeira de modo geral, quais são os significados de número mais comuns de serem abordados? Bom, é legal pontuar aqui que esses significados também são chamados de funções comunicativas do número. Então, vimos que são 4 funções comunicativas. Nós temos o número enquanto relação de ordem, o número quanto quantidade, de medida e de código. No universo da educação financeira, trabalhamos com todas essas funções comunicativas, o que permite ao professor explorar esses diferentes contextos para a aprendizagem das crianças. Mas é legal perceber que o número enquanto medida aparece em diversas situações, seja no trabalho com o próprio sistema monetário, seja na indicação de embalagens de produtos, nas informações das contas de energia elétrica ou de água, em diferentes grandezas que são medidas nesse processo e que são bons contextos para aprender sobre as operações também. Que bom que você falou sobre as operações, porque essa era a minha pergunta seguinte. Eu preciso mesmo explorar em sala de aula os diferentes significados das operações? Não posso ficar só na compreensão do algoritmo? Na chamada conta armada? Na verdade, é exatamente a compreensão dos diferentes contextos em que acontecem as operações que trazem significado para elas. Caso contrário, a gente vai acabar trabalhando com situações completamente descoladas da realidade e sem sentido algum para o aluno. Vamos usar o piquenique para perceber esses diferentes usos. Vamos imaginar que nós temos 10 Américas e você vai receber mais uma América. A ideia envolvida nesse procedimento é a ideia de acrescentar. Agora imaginemos que você tem 10 Américas e você tem 4 Américas. Quando eu for juntar essas duas quantidades, vamos imaginar que um jogador tem 10 e o outro jogador tem 4. Juntos, eles têm 14 Américas. Para a adição,
temos as ideias de juntar e de acrescentar. Para a subtração, temos as ideias de retirar, comparar e completar. Para a multiplicação, são 4 ideias: adição de parcelas iguais, configuração ou organização retangular, proporcionalidade e análise combinatória. E para a divisão, temos 2 ideias: a ideia de repartir e a ideia de medir. Lembrando que as ideias são construídas aos poucos, ao longo da formação das crianças, ampliando a compreensão delas sobre o uso das operações em diferentes situações, conforme elas avançam nas séries escolares. Muito bom pensarmos sobre isso em nossas aulas. Entender que não é preciso saber fazer operação no algoritmo, a tal da conta armada, para afirmar que sabemos realizar esta ou aquela operação. Esperamos que você, professor e professora, possam levar essas reflexões para as suas salas de aula. Até a próxima!